Fala peãozada, sejam bem-vindos ao episódio de número 5 da primeira temporada da RPL Rádio Peão Limitada, o podcast que amplifica a comunicação informal dentro das empresas. Essa rádio é a sua voz. Este é o último episódio da primeira parte da temporada 1. Após esse, descansarei por cerca de 5 semanas e voltaremos com a parte 2, que conterá mais 5 episódios, totalizando 10 ao todo nessa temporada. O tema dessa nossa primeira temporada é a maneira diferente de ver as coisas. Nesse episódio eu discutirei com você sobre estudar e sobre ter diplomas, e os cruzamentos possíveis entre a ação estudar e a obtenção de títulos, diplomas, inaugurando o quadrante RPL, que você verá em outros episódios mais para frente. Trarei sempre 4 possíveis cruzamentos de temáticas que são relevantes no ambiente profissional. Nesse caso de hoje, analisaremos o seguinte. Mas antes, imagine um quadrado e divida-o em 4 partes. E, se possível, se estiver com as mãos livres, desenhe esse mesmo quadrado em algum lugar. Agora, coloque as seguintes opções em cada subquadrado. No quadrado inferior esquerdo, não estudar e não ter diplomas. No quadrado superior esquerdo, não estudar e ter diplomas. No quadrado inferior direito, estudar e não ter diplomas. Por fim, no quadrado superior direito, estudar e ter diplomas. Você está pronto para seguir comigo nessa análise e verificar onde você se encontra e o quanto isso impacta no seu crescimento profissional. Eu sou o podcaster Christian Bernardo e depois dessa breve apresentação, vamos botar a mão na massa. Não estudar e não ter diplomas. Se você pesquisar, irá encontrar muita gente falando que estudar não é o caminho. É bem verdade que a faculdade não é garantia de um futuro promissor, mas isso não pode ser estendido à procrastinação, ou seja, não fazer faculdade e sequer ler ou estudar. Bill Gates, fundador da Microsoft, e Steve Jobs, criador do iPhone e do iPod, não se formaram. Mas será que eles não estudaram? Acredite, caso você se encontre nessa parte do nosso quadrante, faça algo imediatamente. Apenas trabalhar, e às vezes nem isso, sem estudar, com certeza não vai alavancar sua carreira e sua situação financeira. Além de não promover qualquer crescimento, você ficará rapidamente obsoleto, pois os tempos são outros. As novas informações correm como a chuva num dia de tempestade, e você não consegue acompanhar o tanto de volume que cai em sua cabeça. O que pode fazer é tentar colocar o maior recipiente que conseguir para armazenar um pouco dela. A inovação galopa e o que há 40 anos atrás levaria décadas para exterminar profissões e atividades, hoje não leva mais que poucos anos. Você não pode ficar aí parado esperando o mundo cair em sua cabeça e não saber nem para onde fugir. Eu sei que há alguns motivos para essa inércia, e por vezes você está tão abduzido pelo modo acorda, trabalha, pouco se diverte e dorme, que nem quer parar para ver mais nada. Pois bem, esse é o principal motivo para que as pessoas não estudem. Não ter tempo para estudar. Mas será que não tem mesmo? Você sabia que o brasileiro, em média, dedica mais de 30 horas semanais à internet? Isso mesmo. E mais umas 30 horas semanais vendo televisão. São 3.000 horas por ano. Mais uma aí para a conta do Brasil como melhores do mundo, em estar conectado com TV ou internet.
Mas alguém aí pode dizer que às vezes a internet e televisão são acessadas simultaneamente. Verdade, mas ainda assim seriam 1.500 horas. Na melhor das hipóteses, seria uma excelente carga horária para qualquer estudante. Vamos ver este e outros ladrões do seu tempo para estudar. Considere estudar como ler artigos e livros também. Você usa bastante o Instagram? Você vê séries, novelas? Mais de uma? Você gosta de internet, né? Acorda e fica rolando na cama? E o WhatsApp? Fica se divertindo, vendo os memes diários? E a memória de celular? Cabe mais um joguinho? Baladeiro profissional? Daquelas que saem mais de uma vez na semana? Agora vamos lá. Eu estimei aqui que em 365 dias você gasta cerca de 2.000 horas nestes passatempos que eu te apontei. O que significa que você poderia fazer 5 pós-graduações em um ano. Mas vamos pegar leve. Economizando apenas 1 hora por dia, são 365 horas, obviamente. Você faria uma graduação ou vários cursos de formação iniciada, cursos livres, e teria pelo menos lido uns 20 livros no ano. Acredite, poderiam chegar a 38 horas semanais de estudo se você renunciar a essas distrações. Aí eu sei que vai ter gente dizendo: tá, entendi, então não posso me divertir. Ah, fala sério. De forma nenhuma. A diversão em harmonia é muito importante. Se você consegue estudar bem e fazer todas as atividades acima, ótimo, sem problemas. Mas se não consegue estudar e consegue fazer toda a listinha que eu citei, aí sim existe um problema. Vamos ver algumas dicas? Há muito que se aproveitar nas redes sociais, mas acione um temporizador e não exceda 30 minutos. Você vai perceber bem rápido como o tempo voa quando estamos mexendo no celular e o quanto isso rouba seu tempo útil. Diminua a quantidade de séries e novelas assistidas ao mesmo tempo e, principalmente, não maratone. Maratonar fará você pular para outra série e aí o tempo médio gasto vai aumentar bastante. Se gosta muito de internet, faça o mesmo que eu te indiquei sobre as redes sociais. Reserve um tempo adequado para isso. Pare de apertar o snooze do despertador. Levante. Seu dia vai render mais horas. E assim poderá absorver mais conhecimento. Silencie os grupos de WhatsApp. E entre muito ocasionalmente. Eu duvido que você não irá economizar mais de 1 hora por dia nessa distração. E os joguinhos de celular que você joga no metrô, ônibus, filas de espera e tal? Troque por leitura. E sobre as baladas? É impossível ir dormir de madrugada e estar pronto para estudar no dia seguinte. Portanto, ao escolher um dia para sair, dê preferência para fazê-lo na véspera do seu dia semanal de descanso. Sim, descansar é importante. A rotina que vivemos nos coloca no piloto automático e tudo vira prioridade. É importante estabelecer o tempo que temos livre e os períodos que temos ocupados, e a partir disso, agendar nossas tarefas. Ademais, é preciso estipular períodos em que você não pode ser interrompido. Ter um tempo só para você, sem interrupções. É importante para focar numa tarefa ou simplesmente para relaxar. Por fim, como já disse, a tecnologia é hoje o maior ladrão de tempo de nosso dia a dia. Limitar o uso do computador, celular e tablet é importante para priorizar as tarefas que realmente importam. Se você se encontra nessa parte do quadrante, esse é o pior dos mundos. Tenha fé. Não estudar e não ter diplomas não é uma opção de caminho. Não estudar e ter diplomas.
É bem verdade que não estudar e ter diploma, ou seja, graduar-se ou ter um diploma de nível técnico, é menos ruim que a parte do quadrante anterior que vimos. Pelo menos ter um diploma vai aparentar que você estudou alguma coisa. Aqui vamos considerar o não estudar como estudou pouco, mas aos trancos e barrancos se formou. E você sabe que isso é possível. Muitos são os motivos para que isso tenha acontecido. Eu vou listar alguns. Número 1. Escolheu o curso que não gosta. Sei que não é tarefa fácil, mas muitos estudantes tomam uma decisão impensada, baseada em critérios superficiais ou na opinião de outras pessoas, e acabam escolhendo um curso que não os agrada. Alguns alunos, mesmo detestando o curso que fazem, o concluem. Partem para uma vida profissional de muita decepção e, com o passar dos anos, sentem cada vez mais medo de mudar de vida e se acomodam em uma profissão repleta de infelicidade. Aí que está o problema. É bem provável que o estudo não tenha sido realmente um aprendizado, e sim um copia e cola de conteúdo para passar nas provas. Número 2. Festa da faculdade. A vida na faculdade tem, sim, muitos momentos de descontração, alegria e diversão. Porém, na maior parte do tempo, o estudante se depara com uma infinidade de obrigações e responsabilidades, o que requer do aluno uma postura mais madura e uma boa dose de disciplina e autonomia. Ou o estudante irá cair no baixo aproveitamento dos estudos, limitando-se apenas em estar na média que aprova. Número 3. Estudar apenas na véspera da prova. A bala de prata para quem quer ter um bom aproveitamento na faculdade é levar a sério os estudos. A aprendizagem é um processo de construção que não se dá da noite para o dia e só será efetiva se você estiver constantemente se dedicando. É importante reservar um tempo fora da faculdade para rever os conteúdos ministrados pelo professor. Fazer disso um hábito ajudará a não acumular dúvidas e estar sempre com suas tarefas em dia. Quem estuda frequentemente não tem necessidade de passar noites em claro, estudando desesperadamente na véspera das provas. Quando esse é um hábito feito constantemente, é mais difícil se esquecer do que se estudou. O contrário acontece quando se decoram desenfreadamente um monte de matérias com o objetivo exclusivo de tirar uma nota na prova. Número 4. Estudar só o que gosta. A tendência natural é optar sempre por assuntos pelos quais você tem um interesse pessoal. Porém, ao fazer sua escolha baseada apenas no gosto, você está perdendo a chance de estudar temas que serão relevantes para a sua carreira. Número 5. Não se preocupar com a frequência em sala de aula. Os semestres vão passando e a canseira começa a falar bastante alto. Muitos estudantes subestimam a importância de assistir às aulas de determinadas matérias e passam a marcar presença não nas salas de aula, mas sim nos bares e lanchonetes que ficam ao redor da faculdade. Esse é um dos mais graves erros que um estudante universitário pode cometer. Além do fato de que o excesso de faltas pode levar você a ser reprovado em disciplinas e carregar dependências ao longo do curso, atrasando e dificultando a sua formação. Não se preocupar com a frequência em sala de aula pode prejudicar seu rendimento acadêmico. Estes são apenas alguns dos motivos. E se você está nessa parte do nosso quadrante, provavelmente sente que se formou, mas tem a impressão de que não sabe nada. E provavelmente não saiba mesmo. O pior de tudo é que esta é uma tendência natural para quem estudou. Imagina para quem não estudou. E por que isso acontece? Falaremos mais sobre isso na próxima parte do quadrante. Mas antecipando algumas coisas, é que o mercado não é tão romântico quanto a faculdade. E nesta não se vê o que o mercado pede.
mercado e faculdade não andam muito alinhados. As distâncias entre eles já têm certos responsáveis na academia, como a própria grade curricular do curso, que é repleta de disciplinas periféricas inúteis, e as centrais, que são úteis, não se conectam, deixando o aluno com pouca visão sistêmica, absolutamente necessária no mercado do trabalho. Além disso, a própria instituição falha na contratação de docentes e na sua política pedagógica, avaliando ainda por um modelo do século passado, quiçá retrasado. Em consoante a isso, há ainda professores sem domínio do conteúdo ou com domínio, mas sem didática apropriada, fora os insuportáveis, não é verdade? Então, diante desses desafios estruturais, aí o aluno ainda por cima não estuda, mata a aula, está mais atento ao celular que qualquer outra coisa, copia trabalhos, que em vez de ir atrás de aprender, fica apenas reclamando. É estrutural, lamento. Um dia talvez melhore. Por ora, apenas faça a sua parte. Muitos não o farão. Isso por si só já vai te colocar em algum lugar de destaque. Estudar e não ter diplomas. E a respeito de estudar e não ter diplomas, o que diz o mercado? Essa parte do quadrante eu vou trazer uma matéria na íntegra do Instituto da Transformação, em que a fonte é da Época Negócios de 31 de janeiro de 2020. Eu deixarei no link da descrição desse episódio. Vamos lá! Empresas brasileiras dispensam o diploma na hora de contratar. Nubank, Movile, Log e Creditas estão entre as empresas brasileiras que não obrigam candidatos a apresentar formação universitária. A Movile, especializada em serviços móveis e dona de marcas como o iFood, não exige diploma universitário para nenhuma vaga. A Creditas segue a mesma política. No Nubank, o diploma é visto como referência e não ponto de corte. Na ThoughtWorks, o documento não é solicitado na hora da admissão. Levantamento solicitado por Época Negócios, a plataforma Love Mondays, mostra que há empresas brasileiras dispensando a obrigatoriedade do diploma na hora de contratar. Na prática, significa que muitos candidatos não precisam ter formação universitária para ocupar diversas funções ou cargos. As informações foram enviadas por diretores de RH e coletadas no final de agosto de 2019. Um traço em comum entre muitas das empresas que aparecem no levantamento é que são startups. Elas seguem uma política praticada nos Estados Unidos por gigantes como Google, Amazon e IBM, segundo o site de vagas Glassdoor. A lista a seguir mostra as práticas de algumas das empresas consultadas pela Love Mondays. Creditas. Não exige diploma universitário para nenhuma posição. É um diferencial para contratar desenvolvedores. Ibex. Não exige nada para desenvolvedores. Ecore. Não existe para suporte engineer, premier suporte engineer, senior suporte engineer, analista de RH, desenvolvedor de software, suporte à aplicação e consultoria. Log. Não exige para auxiliar e para analista de logística. Movile. Não exige a apresentação de diploma para praticamente nenhuma posição. Nubank. Não exige para engenharia de software, Customer Experience Analyst e Business Analyst. Quero Educação. Não existe para BL, Planejamento Comercial, Guia do Aluno, Account Manager, Vendedor, Business Development, Auxiliar de Serviços Gerais, UX UI Designer, Product Design Executive Assistant e todas as vagas de desenvolvimento.
ThoughtWorks. O diploma não é cobrado como documento admissional para nenhuma posição. Vagas mais comuns na empresa: desenvolvedor de software, analista de qualidade, analista de negócio e design de experiência. A dispensa do diploma é motivada principalmente por 2 fatores. O primeiro deles, segundo Luciana Caletti, CEO da Love Mondays, é a diversidade. As empresas estão se esforçando para atrair pessoas com perfis e formações diferentes. Abre aspas. Se o corte na seleção dos currículos foi feito pelo nome da faculdade que o candidato fez, fica difícil gerar diversidade na empresa. Fica difícil recrutar pessoas com orientações, gêneros, conhecimentos e experiências de vida diferentes. E as empresas perceberam que tudo isso gera mais valor. Fecha aspas. O segundo fator é técnico, como mostra Luciana Carvalho, diretora de Gente, Departamento de RH, da Movile. Abre aspas. Existem poucos cursos ou graduações que preparam as pessoas para o que precisamos e entendemos que existem outros caminhos que elas podem seguir. Então, tirar essa barreira do diploma facilita a contratação de pessoas que realmente possuem talento e não só um certificado. Fecha aspas. Na metade de 2018, a Movile estava com mais de 600 vagas abertas para a área de tecnologia. A maioria das vagas era para desenvolvedores, arquitetos de software e profissionais com experiências em produto. No Nubank, a necessidade de formação específica com diploma e tudo é exceção. Abre aspas. Em poucos casos, o certificado universitário continua sendo muito importante, como para a área jurídica, por exemplo. Mas nós vemos o diploma muitas vezes como referência e não como ponto de corte. Fecha aspas. Diz Silvia Kihara, Hiring Lead do Nubank. Na hora de selecionar currículos, o Nubank avalia as experiências anteriores do candidato, bem como a capacidade de comunicar esses projetos no currículo. Abre aspas. A forma como a pessoa se expressa no currículo é muito importante. Tem gente que manda currículo de 10 páginas. Isso é muito ruim. As pessoas precisam saber o que priorizar, como contar uma experiência. Fecha aspas. Para avaliar se o candidato tem as competências e habilidades necessárias, a startup realiza exercícios práticos. Um desenvolvedor de software sempre precisa fazer um exercício de código. Um gerente de produto precisa trabalhar em um case e criar soluções. Os candidatos são expostos, inclusive, a situações reais que o Nubank enfrenta. Autonomia para ir atrás das coisas, capacidade de ouvir os outros e trabalhar em equipe são habilidades comportamentais valorizadas pela startup independente do cargo. Fonte: Época Negócios. Na verdade, boa parte das faculdades no Brasil forma mal os alunos. Muitos estudantes deixam os bancos escolares sem a mínima condição de exercer funções para as quais deveriam ter sido preparados. Sem contar que em determinadas carreiras, mesmo que tenham aprendido, o preparo que tiveram no curso frequentado é suficiente apenas para um ano de atividade. Depois desse prazo, precisam adquirir novos conhecimentos. Carlos Alberto Júlio, CEO da Digital House, empresa especializada no preparo de profissionais para a área de tecnologia, disse que quase a totalidade dos alunos que frequentam seus cursos termina o treinamento já empregados, independente de terem ou não curso superior. São preparados para exercer imediatamente funções na área da tecnologia, como marketing digital, gestão de negócios digitais, desenvolvimento de projetos mobile em Android, análise estratégica de dados e etc. E estamos falando de milhares de alunos formados anualmente nessa escola. Carlos Júlio revela que esse número, embora seja expressivo, é insuficiente para atender a demanda do mercado, sem mencionar o fato de que estamos apenas engatinhando nesse mundo digital. Vai faltar muita mão de obra nessa área. Portanto, o mercado está caminhando em passos rápidos em direção a que nada adiantará ter um diploma se você não tiver as competências necessárias.
provavelmente adquiridas por experiência e estudos não formais, como as autorizadas aí pelo MEC. Estudar e ter diploma. Nossa última parte do quadrante, estudar e ter diploma, é a que tende a ser mais lucrativa. Estudos recentes mostram que os profissionais com formações acadêmicas ganham em média de 2 a 5 vezes mais que quem não tem diploma. Algumas empresas exigem, além do curso superior, pós-graduação, e por vezes mais de uma até. É verdade que, como eu falei anteriormente, há uma tendência, especialmente na área da tecnologia, a não se olhar com tanto apreço se o candidato possui ou não curso superior. Apple, Google e IBM são exemplos disso. Mas ainda há vários segmentos que essa é uma realidade ainda muito distante. Ademais, não é que recrutadores discriminem o profissional com formação superior e extensões, mas sim uma dispensa deles, caso o candidato comprove suas competências para o cargo. Um título de graduação, pós, mestrado, doutorado não desqualifica, pelo contrário. Ter títulos reconhecidos não é, em hipótese nenhuma, um caminho certo para o sucesso, mas não os ter torna ainda mais difícil. Portanto, o percurso estudar, obter diploma, continuar estudando, perseguir outros diplomas e seguir estudando e se atualizando ainda me parece a melhor estratégia a seguir. Quero concluir esse episódio explicando para você qual é a diferença entre diploma e certificado. Fico motivado a isso porque ao longo da minha trajetória profissional fui CEO de uma escola autorizada pelo Ministério da Educação. E ao longo dos vários anos que estive lá, ouvi muita gente confusa com esses termos. Gente dos mais variados níveis sociais e educacionais. Para ser considerado um diploma, ele deve ter amparo no MEC. O curso e a instituição que emite o diploma sofrem a regulamentação do Ministério da Educação, o que dá mais peso ao título e confere maior grau de exigência para obtê-lo. Além disso, segue uma hierarquia. Apenas quem tem diploma de graduação pode fazer pós-graduação ou mestrado, e assim sucessivamente ao doutorado e outros. Aqui vale ressaltar as diferenças entre diploma de técnico e diploma de tecnólogo. O técnico é um diploma de nível médio, anterior à graduação, para aqueles que possuem segundo grau completo. Já o tecnólogo é uma modalidade de graduação feita com menor duração que a de bacharelado ou licenciatura. E o que é um certificado? Basicamente, o certificado é o documento que atesta a sua participação em algum evento ou curso de curta duração, válido também para alguns cursos profissionalizantes, assim chamados. Desse modo, ele é um documento mais simples de ser obtido, ao contrário do diploma, que exige uma formação mais ampla e uma jornada acadêmica maior. Além de não ser exigida que a instituição seja credenciada pelo MEC. No entanto, o certificado é um complemento importante para a carreira. Ele pode servir também como uma forma de ingressar mais rápido no mercado de trabalho, enquanto o diploma está aí sendo obtido. Você pode fazer cursos online, por exemplo, e ganhar uma certificação que pode agregar valor ao seu currículo. A obtenção de um certificado pode ser feita através das universidades ou escolas e plataformas de ensino. Desse modo, não exige a obrigatoriedade de um órgão regulamentador como o MEC, pois a sua complexidade de formação é menor e a modalidade de título que ele obedece é a de lato sensu. Isso quer dizer que o certificado é dotado de um grau de especialização ou aperfeiçoamento. MBA e pós-graduação são títulos certificados e não diplomas. Com isso,
Eu espero que tenha elucidado esse asterisco do tema junto com o quadrante que vimos. Vimos não, estudamos. A Rádio Peão Limitada é uma empresa produtora de podcasts corporativos que cria esse tipo de mídia para a sua empresa, transformando a Rádio Peão em parte da comunicação. Se você tem interesse em produzir esse tipo de conteúdo para a sua empresa, entre em contato conosco pelo link da descrição desse episódio. Para todos os nossos ouvintes, deixei na descrição um rol completo de artigos e tudo aquilo de relevante que foi mencionado para caso você queira ampliar suas pesquisas sobre o tema. Agora eu darei uma pequena pausa de cerca de 4 a 5 semanas, pois gravar podcast não é moleza. Tem as pesquisas, tem a construção dos textos, a narração, a edição e outras questões. Agradeço muito se você acompanhou os 5 episódios até aqui, ou quem sabe alguns deles, ou apenas esse. De qualquer forma, eu agradeço muito. Então, em um pouco mais de um mês aí, eu retorno com mais 5 episódios semanais, tentando trazer conteúdos que sejam significativos e assim fechar a nossa primeira temporada. Siga nosso podcast, compartilha com seus amigos e familiares, pois isso dá um belo incentivo para eu continuar por aqui. Estamos presentes também nas mais diversas redes sociais. Vou me despedindo por aqui. Muito obrigado pela sua audiência e mão na massa, peãozada!